Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que essa pandemia passe logo para que a gente volte logo às nossas aulas, tá? Espero também que vocês estejam se divertindo e também descansando em casa, né? Então, nós vamos começar a partir dessa semana uma série de vídeos curtos para relembrar o que a gente já viu em sala de aula, tá bom? Na semana passada, vocês fizeram uma atividade sobre o capitalismo. E o capitalismo, a gente já estudou em sala de aula, é exatamente aquela questão do acúmulo de capital, né, da propriedade privada. Então, hoje a nossa atividade vai ser o oposto, vai ser sobre o sistema socialista, o socialismo. Aqui a ideia não é entrar num conceito muito sério, mas assim a gente ter noção do que é o socialismo, tá? Já vimos isso em sala de aula, mas a gente vai relembrar, tá bom? Então, bora lá. O que é o socialismo, né? Bora ver? Então, a principal característica do socialismo, vocês devem estar olhando aí nos slides de vocês, tá bom? Estou passando o mouse aqui para vocês terem noção de onde está. Então, no socialismo, diferente do capitalismo, o socialismo critica esse acúmulo de riqueza que existe no capitalismo, né? E quem comanda, no caso, a distribuição dessas riquezas é o Estado. Professora, como assim? Vocês imaginem que, como a gente sempre fala em sala de aula, né? Damos o exemplo de uma coisa que a gente vive. Vamos supor que aqui, na cidade de Mataraca, seja um estado. Isso é uma hipótese para vocês entenderem, tá, pessoal? Então, seja um estado. O que é que vai acontecer? O prefeito seria o governador do estado de Mataraca. E esse governador é quem decide quem vai ganhar quanto, tá? Então, como é isso, professora? A gente sabe que hoje em dia a gente não define se a pessoa vai ficar rica ou vai ficar pobre. Uma pessoa, ela pode ascender socialmente, a gente já viu isso em sala de aula. Por exemplo, eu posso nascer pobre e me tornar uma pessoa rica. E eu posso nascer rica e me tornar uma pessoa pobre. Tá? No socialismo não existe isso. Quais são essas características, então, do socialismo? A distribuição da riqueza de forma igual entre os cidadãos, tá bom? Então, é tudo social, por isso que é o nome de socialismo, é tudo dividido. Então, se existe uma fábrica, essa fábrica, o dono não é de uma pessoa, o dono são de todos os trabalhadores, o dono são os donos, na verdade, são todos os trabalhadores, tá? Então, o salário de cada um precisa ser igual, tá? Quais são os bens que vão ser produzidos naquela fábrica? Também é definido pelo Estado. Quanto que vai ser produzido? Hoje eu posso montar uma empresa, uma fábrica no quintal da minha casa e produzir 1 milhão de calças jeans para vender. No socialismo não funciona assim. Quem vai definir a quantidade que vai ser produzido é o governador daquele lugar, tá? E além disso, nos lugares, há quem diga que isso é bom e há quem diga que isso é ruim, tá? Não cabe a nós, não cabe aqui, no caso desse vídeo, dizer se isso é bom ou se é ruim. Apenas mostrar para vocês o que é o sistema socialista, tá bom? Mas também vale dizer que nos locais onde esse regime foi implantado, ao invés de ser o capital, o dinheiro, o capitalismo, foi implantado o socialismo, não existiu essa distribuição igualitária de bens como é pregado pelo conceito de socialismo. Por quê? Porque quem comanda normalmente tem um privilégio maior, acabava tendo um privilégio econômico, acabava tendo um salário maior, e essa divisão ela acabava não sendo igual, sempre ficava de forma desproporcional, tá certo? E uma outra coisa que é muito característico dos sistemas socialistas, é a perseguição a quem é contra o sistema, tá? Isso é muito grave porque a gente sabe que o capitalismo deixa as pessoas livres. O socialismo não, você tem que seguir aquilo à risca. Se você não seguir, como é o exemplo de alguns lugares, como por exemplo a Sibéria, a Ucrânia, mas a gente vai falar mais da União Soviética.
tá bom? O que era que acontecia com as pessoas que não seguiam o socialismo na União Soviética? Elas eram enviadas juntamente com pessoas criminosas, tá? Para trabalhar como escravos nesses lugares. Esse trabalho forçado era chamado de gulags, tá? Esses campos, podemos dizer assim, campos de trabalho forçado, na verdade era campos de escravidão, né, em que as pessoas trabalhavam de forma desumana. Eles eram instalados principalmente na Sibéria e na Ucrânia, tá certo? E aí algumas pessoas, quando começaram a entender que aquilo não era bom para a sociedade, começam a reprimir o regime socialista soviético, né? E como exemplo, nós temos esse cara aí marrento, mas coitado, ele tá com a cara de sofrimento, passando frio e sem luva. Enfim, o nome dele é Alexander, ele é um historiador russo, foi, na verdade, um historiador russo. Nasceu no ano de 1918, morreu em 2008 e foi acusado pelo o governo soviético, né, de realizar uma propaganda para acabar com os trabalhos forçados. Isso foi mais ou menos no ano de 1945. Então, dá para perceber que o sistema ele não é tão bom quanto parece ser. Essa questão da divisão de bens de forma igualitária acaba não acontecendo porque há quem se beneficia, há quem ganhe mais e acaba sendo injusto com as outras pessoas. Tá bom? Então, por hoje é só, não vou me alongar, mas para a gente entender basicamente o que é o sistema socialista, tá certo? Divirtam-se, assistam esse vídeo e respondam as atividades que eu vou corrigir tudo bem direitinho, tá bom? Beijão para vocês e até a próxima, tá certo?